Acelerar mudanças, mixar linguagens, deletar fronteiras, transformar realidades. Porque o futuro é hoje. É arte, ciência e tecnologia abrindo multipossibilidades. Oi Futuro, em todas as regiões do país, apoiando projetos que encontram você e milhões de brasileiros. A gente conecta, transforma e transcende. Oi, junto é bem melhor. Já imaginou como o mundo seria sem filmes, desenhos e séries? O BNDES faz a diferença para tirar do papel as produções audiovisuais brasileiras, levando essas produções do Brasil para o mundo e conquistando prêmios internacionais. E além disso, o BNDES investe em salas de cinema por todo o país, fazendo com que todo mundo possa sentir de perto a magia do cinema. BNDES. Onde tem BNDES, tem desenvolvimento. A Dow, líder mundial da indústria química, apoia ações de cidadania corporativa com o compromisso de avançar o progresso humano. Essas ações são baseadas em 3 pilares: soluções para a força de trabalho, soluções de negócios e soluções para a comunidade. As ações dentro do pilar de soluções para a força de trabalho visam capacitar educadores e aumentar o interesse dos estudantes nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Trabalhando iniciativa STEM, a Dow colabora para construir a força de trabalho do amanhã. Bom dia, pessoal. Dando prosseguimento aqui aos painéis do Big Festival 2018, que é o maior festival de games independentes da América Latina. Lembrando que você pode mandar sua pergunta pelo app do Big Festival, que a gente lê aqui depois com os convidados. Então, vou chamar ao palco aqui para apresentar cases de investimentos em games de cada uma das agências. Agora é uma palestra bem interessante, então vou convidar ao palco Carlos Estigarribia, da Gazeus Game, o Lucas Barudi, do Mink, Marcos Alvarenga, do FINEP, e Alex Ribeiro Costa, do BNDES. Palmas para eles. Eles vão conversar aqui, então vocês podem mandar suas perguntas durante a palestra que a gente lê ao final. Obrigado, bom painel. Obrigado. Bom dia a todos aí. Para começar, assim, queria saber aqui, por quem que já faz jogos, todo mundo já faz jogos aqui ou ainda estão pensando? Quem já faz jogo aqui? Todo mundo? Bom. E por quem já fez mais de 5 jogos? Alguns. Tá. É mais ou menos. Então tá, é importante a gente ver quem é que está o nosso público-alvo aqui. Ok, então, a ideia aqui é da gente conversar com todas essas agências e setores governamentais para ver o que está sendo feito, o que pode ser feito, né, isso para frente. Nesse último ano, a gente teve várias iniciativas, todos eles, eu acho que nunca teve tanto crédito e suporte para o setor. Então, assim, a situação hoje é muito boa. E, assim, se vocês tiverem alguma colocação, vocês podem colocar isso pelo app, e é legal até para que a gente possa dar essas informações. Às vezes a gente entra aqui num papo, mas é importante que vocês mandem também as perguntas. Então, para começar, eu vou passar para que cada um deles fale um pouco de si, do que tem feito no setor, e depois a gente vai começar algumas provocações. Bem, meu nome é Marcos Alvarenga, eu sou da parte de economia criativa da FINEP, né? E o trabalho inicial, a FINEP está bem nova, né, nesse setor, né? A gente começou as ações mais em final de 2015, mais ou menos, e a gente estruturou um processo de modelo para startups. Lógico que são startups de vários setores, mas dentro delas tem o caso de games, tá? Então, a gente teve algumas experiências já com as empresas de games, nesse sentido de investimento de startup, e os casos já estão começando a dar alguns modelos de sucesso, lógico, que sempre avaliando quais são as principais ações. Mas aí a gente vai explicitar um pouco melhor depois. Tá? Passa aqui para o Alex. Obrigado, Marcos. Eu sou Alex, eu trabalho no BNDES, no Departamento de Economia da Cultura. A gente, desde 2006, já vem estudando e apoiando já o setor de games, e nos últimos anos começamos já apoiando 2 empresas. A gente participa de workshops, conversa bastante com as empresas, e a gente está buscando outras formas, outros produtos que a gente possa completar o apoio ao setor, que a gente conseguiu com 2 empresas que são um pouco maiores, mas a gente está pensando e questionando muito lá dentro o que a gente pode estar fazendo para conseguir apoiar empresas menores do setor. Bom dia a todos, meu nome é Eduardo, eu trabalho na Ancine.
Participei desde o começo do processo do início desse processo de investimento do FSA nos jogos eletrônicos. Ajudei no grupo de técnico que ajudou a incorporar os jogos nos procedimentos da Ancine. Participei também de comitês de seleção dos editais lançados. Enfim. Bom dia a todos. Eu me chamo Lucas Baruzzi, sou diretor de Sustentabilidade e Inovação do Ministério da Cultura. E vai ser um prazer, ao longo dessa 1 hora, contar os principais 5 projetos que a gente lidera e está desenvolvendo para melhorar o ambiente de negócios, o ecossistema do setor de jogos eletrônicos. E também, claro, aprender com a plateia e os outros colegas aqui o que mais que o Ministério da Cultura, enquanto um ator político importante, pode fazer para avançar a pauta de games no país. Ótimo, obrigado. Então, primeiro tópico, assim, alguns estudos eles ficam em dúvida se eles captam ou se eles tentam conseguir funding para esse projeto, para o game que ele está fazendo, ou para o business, para o negócio. Queria entender como que cada um de vocês pensa a respeito disso e que formas, focando muito assim nos estudos iniciantes mesmo, o que tem isso para eles conseguirem financiamento para esse primeiro passo, que é mais difícil às vezes, né? Da FINEP, assim, para conceito do FINEP Startup, quando a gente lançou essa vertente, a gente trabalhou muito com a concepção de modelos de negócio, tá? Então, era a proposta de um modelo de negócio da empresa e a viabilização, a capacidade de viabilizar esse modelo de negócio apresentado. Então, todo o processo da seleção do FINEP Startup e das ações que foram feitas dentro das escolhas das empresas foram baseadas nessa linha de ação, que foi até um pouco diferente do modelo da Ancine, que a Ancine até focava um pouco mais em projeto. Então, a gente percebeu que tem algumas coisas que ajudaram muito, a gente até agora está revendo é lógico, né? Você lança o primeiro edital, você tem sempre algumas defasagens para corrigir. Então, a gente está fazendo uma avaliação para ver os melhores momentos do que a gente fez com a FINEP Startup, e o próximo passo é dar uma alocação melhor para trabalhar direcionado com games. A gente está tendo essa discussão nesse cenário. Além disso, né, a questão não só da FINEP Startup, ela é importante porque ela é o melhor modelo para as empresas menores, no caso da FINEP. Porque as modalidades de crédito, no caso da FINEP, não servem para as empresas pequenas, né? Empresas de micro e pequena empresa. E isso para o FINEP Startup funciona, por quê? Porque são faturamentos menores. Então, são empresas que podem... Teve empresa que lançou lá com faturamento anual de 100 mil, 50 mil reais, e pode aplicar sem problema nenhum, tá? É lógico que aí tem que mostrar um modelo de negócio viável, mostrar que a equipe tem capacidade de conduzir o projeto, né? Houve, se eu não me engano, no primeiro edital de empresas de games, foram 48 empresas que mandaram projetos para a FINEP, tá? Aí foram 6 empresas para a segunda fase, dos quais foram selecionadas 3, tá? E uma, inclusive, é até referência da FINEP Startup. Se tornou um dos maiores cases de sucesso desse primeiro modelo da FINEP Startup. Então, acho que é isso. Dentro da FINEP, a gente tem mais essa condição. Então, lá no BNDES, a gente apoia a empresa também, tá? A gente tem um interesse no crescimento do setor e, com isso, empresas sejam mais robustas e fortaleçam o setor. Esse é o nosso foco, não apenas o projeto mais o edital da Ancine, que a gente participa da banca, né, Eduardo? E, ao longo desse tempo, a gente apoiou 2 empresas. E, ano passado, a gente fez um workshop com muitas empresas de games e identificamos que tem um foco muito no projeto, no game em si, e tem pouco foco na empresa. Inclusive, até, Chiga, ano passado, dei uma palestra aqui mostrando o que a gente teria de governança, de dados financeiros que são importantes para a empresa, para o crescimento da empresa. Tomar mais conta da gestão financeira e contábil da empresa é muito importante para a empresa, para vocês. Tá? E até para conseguir financiamento com o BNDES ou qualquer instituição financeira que vocês venham pedir. Tá? Então, esse olhar para a empresa, eu queria
alertar muito a vocês, a gente está aqui aberto para conversar, discutir, mas que vocês pensassem com carinho, assim como vocês pensam no projeto, pensassem no crescimento da empresa de vocês, na solidificação, para vocês terem estrutura para conseguirem crescer. Tá? E nosso apoio é esse. A gente apoiou 2 empresas. A gente tem um novo produto que está esperando lançar no fim do ano. E a gente já marcou algumas entrevistas com algumas empresas. Estamos com stand lá no Tênis Clube. Quem quiser pode me procurar. Eu, Diego, Luciane, Fernanda, Patrícia, estaremos lá. Podemos passar mais informações desse novo produto. Tá? Que a intenção é a gente conseguir uma maior capilaridade e conseguir mais empresas do setor de games para apoio. Bom, como já foi adiantado, a Ancine ela tem um foco diferente. Nós não investimos em empresas, nós investimos em projetos. Nos 2 editais que foram lançados, inclusive, nós achamos que foram um sucesso muito grande, por enquanto. Várias empresas se candidataram para receber investimento. No último edital, foram mais de 160 projetos apresentados para a Ancine. E, assim, como é um negócio de risco, o que a gente avalia? O projeto ele tem que estar... A empresa que apresenta o projeto ela tem que provar para a Ancine que o projeto ele é maduro, que ele foi bem estudado. É muito importante ter um Game Design Document muito bem estruturado, muito bem explicado, muito claro. É importante que a empresa apresente planos de comercialização também muito bem pensados, muito bem bolados. Você tem que demonstrar que você estudou o seu projeto, viu o potencial dele, escolheu o seu público-alvo, demarcou tudo isso muito bem e apresentou um plano coerente que faz sentido para a gente, tá? Justamente porque é um investimento de risco, né? As empresas que tiveram sucesso foram justamente essas, foram selecionadas, foram justamente essas empresas que conseguiram demonstrar tudo isso com clareza para a gente desde o começo. Tá? É muito importante que os documentos apresentados logo no início sejam claros, sejam objetivos, sejam bem estudados, porque por mais que você, passando por essa fase de seleção inicial, se classificando, vá ter a oportunidade de fazer um pitching e explicar ainda melhor para a gente, é importante que a impressão inicial seja muito boa sempre. A gente tenta dar uma chance para vários tipos de empresa também nesses editais, apesar de ser investimento em projeto. Nós temos faixas de investimento, né? Tem uma faixa de 250 mil, uma faixa de 500 mil, uma faixa de 1 milhão. Então, vocês têm chances de colocarem projetos de vários portes diferentes para a Ancine. Eu acho que é isso. Bom, eu até vou ficar de pé, que eu prefiro conversar um pouco mais à vontade com a plateia. Mas, já que o enfoque tem sido até o aspecto da empresa, eu quero comentar um edital, uma seleção que está aberta, o Ministério da Cultura está promovendo. Acho que aproveito aqui a plateia de interessados e já divulgo, dou detalhes, né? O que acontece? Em novembro, de 5 a 11 de novembro, a gente está organizando um mercado de indústrias culturais que vai abranger não só o Brasil, como também outros 10 países fronteiriços, né? E aí são dias de mercado propriamente, é um evento dedicado à formação de negócios, né? E a gente tem um edital aberto até o dia 3 de julho, então todo mundo tem que aproveitar as pausas do Big, o fim de semana, para correr lá no site da Apex e se inscrever, né? Que a gente vai selecionar uma delegação de 120 empresas, representantes brasileiros, né? E a partir dessa delegação brasileira, em novembro, essas pessoas selecionadas terão diversas oportunidades para interagir com compradores de outros 100 países e delegações da Colômbia, da Argentina, do Equador, da Bolívia, do Chile. Então, é um momento assim onde as empresas, né, pensando a empresa e não o projeto, elas terão um ambiente muito favorável a apresentar o seu negócio, conhecer pessoas de outros países, compradores internacionais, né? E também destacaria que é um evento que pretende promover o intercâmbio entre 10 linguagens. Então, tem a gastronomia, o audiovisual, a música, a literatura. Então, também vai ser um momento, um ambiente inspirador no sentido de pessoas que hoje são do audiovisual, né, conhecerem um pouco da literatura, ou como a literatura pode influenciar as artes performáticas. Então, também a gente está se empenhando muito em criar um ambiente favorável para que as pessoas promovam essas linguagens mais transversais, né? Que a gente imagina, acredita que essa matéria-prima, que é a criatividade, a cultura, ela também pode se inspirar em obras literárias, em diferenças culturais. Então, fica aí o convite para que todos se concorram à delegação do MIC-BR.
Ótimo. Até indo nessa linha, então, assim, eu estou vendo que existem alguns eventos de pitches, né, de as pessoas se conectar, e uma das coisas que a gente sente falta, às vezes, é das empresas estarem, elas saberem como fazer um pitch, ou esse que você falou de ter uma planilha de gasto, coisas que, para a gente que já está nisso há muito tempo, é tudo básico, mas para quem está começando, não. Dentro dessas verbas, a gente fala muitas vezes só de verba de um funding, isso para a empresa, mas vocês têm alguma outra linha para essa capacitação, ou para o pessoal que ainda não consegue chegar nesse nível básico eu queria entender se tem algum plano, alguma coisa vindo por aí, nesse sentido, de capacitação. Tá, essa é uma discussão, até a gente participa dos grupos de trabalho, né, junto com a Abra Games, com as conversas que nós temos tido, é justamente isso. É um gargalo perceptível, né? A gente falta, para a gente ter mais estrutura de empresas, de organização desse setor no país, a gente precisa de uma infraestrutura de capacitação. A gente precisa capacitar mais pessoas, a gente precisa ter mais gente formando, vinculando startups, perceber talentos e juntar talentos para fazer essas empresas florescerem. Eu acho que isso é importante. A FINEP está com isso no radar e a gente está começando a ter alguma discussão nesse sentido. E aí é isso, é uma coisa que a gente está amadurecendo com a Abra Games, conversando aqui com o BNDES, estava falando até agora com o Eduardo essa questão. Então, eu acho que é um modelo que a gente precisa pensar assim, a gente precisa de capacitação, porque ela né, nas experiências que eu tive em eventos internacionais, a gente percebe que o diferencial na indústria de games é justamente o talento da pessoa. Ela é o diferencial. Então, se a gente tem a capacitação e a estrutura certa para as pessoas modelarem organizações e empresas de grande futuro, é a chance da gente ter um setor atrativo no país e com capacidade de desenvolvimento. Tá? Então, eu acho que a capacitação ela é crucial para a gente ter uma indústria desenvolvida e ela vai ser a base para a gente formar mais startups e essas startups, aos poucos, se tornarem empresas cada vez maiores e melhores para o país. Bem, eu vou falar dois pontos aqui. Primeiro, falar que a nossa linha de financiamento também, dentro da linha, pode ser para financiamento, para desenvolvimento dos gestores da empresa, tá? Isso não é um ponto. Mas o maior destaque é o que o Marcos falou mesmo. Nós vemos que o BNDES atua para uma faixa, tá? Hoje em dia, já temos algumas empresas, tem um rol de empresas que se enquadra hoje na questão dos editais, que a gente percebe, né, quando a gente está na banca da Ancine. Mas ontem, inclusive, o BNDES ficou conversando com a FINEP um bom tempo, né, Marcos? E estamos vendo que tem essa necessidade para quem está realmente começando, né, o seed money. A gente tem algumas ideias quanto a fundos, quanto a aceleradoras, e a gente pensa nisso, né, em conjunto, não só BNDES, FINEP, Abra Games, a gente coloca todos e a gente tem que começar a arregaçar as mangas e botar em obra, né? Ver essas ideias que a gente tem no exterior e começar a explorar mais esse ponto também, para a gente conseguir pegar toda a carreira, toda a cadeia, né? Os 3 níveis de estágio das empresas de games. Bom, só para reforçar, como eles já disseram, né, a indústria dos jogos eletrônicos é uma indústria intensiva em conhecimento. Só que esse conhecimento não é só o conhecimento técnico de como realizar um jogo, não é só a criatividade. Esse conhecimento também é o conhecimento do mercado, é o conhecimento da estrutura de negócios, do modelo que você está seguindo, é o conhecimento da burocracia também, é o conhecimento das leis, é o conhecimento, sabe, para você ter um negócio seguro em todos os sentidos, inclusive segurança jurídica. É muito importante esse tipo de capacitação que vai além da técnica de você fazer o jogo. Quer dizer, um empresário nesse setor ele tem que investir nessa parte de conhecimento da burocracia e de como você gerir uma empresa. Tá? Acho que é muito importante isso, a gente está conversando sobre isso mesmo, a gente tem que fomentar de alguma forma esse tipo de capacitação, tá? E é isso. Bom, vou ficar de pé de novo. No campo da formação e da capacitação, o Ministério da Cultura publicou recentemente o que a gente chama de Manual de Exportação de Bens e Serviços Culturais. Então, não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de acessar, mas até depois vocês me contam se ficou na medida. Oi? Como que é?
Sim, está menos complexo. Bom, é um manual que a gente tentou até ter uma linguagem adequada, menos burocrática, menos juridiquês, né? Justamente para que vocês, atores desse ambiente de jogos eletrônicos, possam ler o manual e ali ter alguns caminhos de como exportar, quais são os principais festivais e prêmios internacionais, né? Tem alguns capítulos sobre constituição de empresa, alguns detalhes tributários, acordos bilaterais que o país tem com os outros países. Claro, a depender da maturidade da empresa de vocês, pode ser que o conteúdo não seja relevante, né? Mas acho que ali é um bom ponto de partida para a gente também ir colocando aos poucos todos os ingressantes na mesma página. Então, é um manual de exportação de bens e serviços culturais, googando e colocando PDF, de repente o cultura.gov deve aparecer o arquivo, mas está lá no site da Cultura. Tá ótimo. Até vendo esse ponto de serviços, né? Porque a gente pensa muito jogo, às vezes, o jogo, sabe, aquela obra, mas existem algumas empresas que elas não fazem jogos, mas que fazem tools, ferramentas para jogos, ou serviços, ou de teste, ou de criação e tudo. E queria entender assim, se existem alguns editais, algumas verbas para quem é do setor, né, que está fazendo coisas para jogos, para serviços, mas que não está fazendo esse produto, esse final. Queria entender, porque eu estou vendo aqui tem algumas empresas que entram nessa área. No nosso caso, inclusive, da FINEP Startup, o processo, inclusive, é qualquer tipo de empresa de games. Tá? Então, não é uma empresa que vai fazer o jogo. O importante é o modelo de negócio ser atrativo financeiramente. Então, muitos casos das empresas que ganharam, né, elas não tinham um produto de game. O produto era, às vezes, work for hire, coisas desse tipo, mas eram produtos de interesse atrativo para se ter um investimento. Tá? Então, no caso da FINEP Startup, a gente aceitava o modelo de negócio que tinha que ser atraente. Né? Esse que é o ponto. Né? Viável, né? Mostrando que a equipe tem capacidade para desenvolver o produto, o serviço. Então, e aquilo que a gente acredita, né? A FINEP, né, no que a gente tem a discussão dentro da economia criativa, o importante é que a gente incentive o ecossistema, todas as partes desse ecossistema. Porque, às vezes, tendo uma empresa que faz um bom work for hire, com jogos AAA para PlayStation, coisas desse tipo, essa é uma empresa que futuramente pode estar discutindo até a questão de uma propriedade intelectual e de um jogo de um nível AAA. Né? Então, a gente entende que é importante trabalhar em todo o ecossistema, em todas as partes dele. Então, aí o FINEP Startup tem essa concepção. Tá? Então, a gente trabalha mesmo com o modelo de negócio. Em nosso caso, também é desenvolver a empresa em si e o setor. Então, a gente apoia o plano de investimento da empresa. Se o plano de investimento da empresa é uma propriedade intelectual que você vai desenvolver, ou se você trabalha, como o Marcos, Work for Hire citou, ou se você é um publisher que você está pensando em pegar licenciamentos, ou se você... A ideia é que a gente vai analisar o plano de investimento da empresa. Tá? Nós apoiamos todo o setor da economia criativa, da cultura, tá? E a gente vai analisar qual é o negócio de vocês. Tá bom? Qual vai ser o gênero? Se vocês têm uma gestão de games freemium e vocês conseguem rentabilizar, entendeu? Ótimo, é isso que a gente quer que o setor cresça. Mesmo não desenvolvendo o game, a gente quer apoiar e o fortalecimento do setor. Tá? O importante é o plano de investimento, tá? Ter uma visão financeira desse plano de investimento para a gente entender a rentabilidade, o crescimento e a grandeza que vai trazer para o setor de games. Bom, a Ancine só trabalha com jogos próprios das empresas. Tá? A gente faz o investimento, a obra tem que ser da própria empresa, tem que ser uma propriedade intelectual própria, brasileira, independente. Ou seja, o jogo não pode ser baseado em uma IP que seja titularidade de uma major internacional, de uma empresa estrangeira, de uma radiodifusora brasileira também, ou, enfim. A gente tem esse foco é uma obrigação legal e a gente não tem como abrir mão disso. Bom, o Ministério da Cultura não é um agente financiador, né, de projetos, então a minha abordagem não vai ser muito nesse sentido,
mas quero contar um trabalho que eu estou conduzindo pessoalmente, que é uma grande pesquisa, um diagnóstico sobre gargalos do setor de jogos eletrônicos, né? Então, ao final, se alguém quiser me puxar aqui pelo paletó e já trazer algum ponto, é bem-vindo. Então, qual que é o esforço, né? A gente está numa pesquisa que se iniciou agora, deve se estender pelos próximos ainda 100, 120 dias, que é, né, por meio de conversas, junto com especialistas, até depois vou pegar o contato de vocês, junto também com o público em geral, entender quais são os principais gargalos que atravancam o desenvolvimento, o ambiente de negócios, né? Então, será que os esforços do governo deveriam ir na direção de combate à pirateria? Será que seria reduzir a carga tributária em consoles, devices, né? Então, nós lá de longe, de Brasília, queremos entender, né, na ponta de quem está operando, aonde o calo aperta, que nem se diz no ditado, né? Então, por exemplo, não existir um código KNAI específico para atividade, né? Então, é importante que vocês saibam que a gente também está num processo de construir um aprendizado, um raio-x, um diagnóstico, né, que vai nos nortear aonde o Ministério vai colocar o seu peso político para desatar alguns nós, né? Não todos eles, leva tempo, mas alguns deles, né? Então, fiquem absolutamente à vontade para colaborar comigo. E como é que a gente pode conversar? Assim, aqui, tudo bem, mas depois tem algum site, algum formulário? Então, como a pesquisa tem que seguir uma certa metodologia, a gente, nesse momento, vai conversar com entidades setoriais, a Abra Games é uma delas, né? Porque a pesquisa abrange 5 setores, então é uma pesquisa grande. Mas a gente vai funilar para uma outra etapa, que é conversar com especialistas e depois com empresas. Então, até que se tem algum representante de empresa que se sinta assim, apto a colaborar, num terceiro filtro, uma terceira camada desse diagnóstico, a gente vai querer sim conversar com empresas. Então, são formas concretas de colaborar. Nos próximos 100 a 120 dias, isso. Então, para esse ano ainda. Me estendi, mas para reforçar, é importante, quanto melhor os inputs, vai ser melhor essa nossa pesquisa, né? De compreender onde que o MINC, enquanto um ator político, vai atuar. É fundamental mesmo, porque às vezes a gente olha exemplo de Finlândia, Canadá e tudo, mas não dá para tentar fazer exatamente o que eles fazem lá, porque o contexto é outro. A gente, obviamente, vê, acha algumas coisas interessantes, mas precisa validar se essa solução se aplica, né, ao Brasil. Se você pegar exatamente o que a Finlândia fez, não vai dar certo aqui, né? Lá de Brasília, não é só colocar o dedo na língua e ver para onde está o vento, né? A gente tem que ter uma atuação direcionada ao que é mais essencial, né? Isso. Acho que o Marcos até tem um exemplo de que foi feito na Polônia, né, que você comentou. Até se você quiser comentar. Um exemplo que a gente está... Porque é aquela coisa, você vai, economia criativa, você vai vendo os estudos e vai vendo modelos internacionais de como esses setores vão se organizando, né? E um exemplo polonês, que é do jogo The Witcher, foi muito interessante, se eu não me engano, eu esqueço o nome da empresa, mas eu acho que é a CD Projekt. Ela é a junção de 12 estúdios, para ser exato, 12 estúdios que se organizaram e montaram uma propriedade intelectual AAA e teve um alto retorno financeiro, tanto que já está no terceiro jogo, eu acho, né? E só que eles têm uma coisa que eu achei muito interessante, que é aquela coisa, né, meio que uma simbiose. Eles não deixam de ser unidades de negócio ao mesmo tempo. Então, eles são 12 estúdios que trabalham para fazer a propriedade intelectual conjuntamente, mas cada um tem sua especificidade. Então, tem um que continua fazendo o seu work for hire para outros jogos, tem outros que vão trabalhar com coisas de mobile. Então, é muito interessante. É um modelo que eu acho que a gente pode pensar nessa sistemática no caso brasileiro, sabe? E como que a gente pode organizar esse case no Brasil. Porque, né, é aquela coisa, só esclarecer um pouco mais, né? A FINEP ela é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações. Então, o nosso foco é justamente trabalhar em inovação, tanto no modelo de negócio de setores, que é por isso que a gente trabalha muito no vislumbrando empresas, tanto no sentido de investir e financiar inovações no setor, né? Porque a gente acha também que dentro do game, que a gente entende que é uma derivação tecnológica do audiovisual, a tendência é que não vai parar só em game. A gente vai partir para outras tecnologias de audiovisual que nós temos que estar preparados para também ativar essa indústria, para a gente não ficar para trás em nível internacional.
Um outro tópico que tinha colocado era de financiamento público, mas e privado, né? Assim, em alguns países existem alguns incentivos e onde, se eu conseguir $100 mil, o fundo do governo também coloca para $100 mil. E a gente tem hoje, aqui no Brasil, um cenário já com vários anjos querendo, né, conhecer mais sobre games e tudo. E aí, assim, eu vejo que tem muita verba aí que isso poderia estar sendo colocada de pessoas que eu falo, mas que eles às vezes não se sentem tão seguros ainda, mas talvez numa parceria não, mas num esquema de co-funding, poderia ter muito mais dinheiro aí. E então eu queria entender se vocês já fazem isso, tem algum, isso está no planejamento, como é que vocês veem esse tipo de... Tá, eu considero muito importante a participação privada, tá? Tanto que, principalmente para o dado de inovação, o Brasil tem uma deficiência muito clara nisso. Na parte de inovação, né, aí eu extrapolo um pouco, não só ficando na questão de games, mas o Brasil tem o incentivo público muito alto, mas a parte privada na inovação é muito pequena, tá? Então, eu acho que o que a gente precisa é fazer justamente esses modelos, né, de configurar ações de investimento conjuntas. A FINEP, no sentido da FINEP Startup, foi importante porque a gente conseguiu viabilizar algumas ações similares nisso que o Stigarriba está colocando. Ou seja, a empresa colocou, né, a FINEP colocou investimento e dava uma certa graduação de pontuação dentro do edital de empresas que tinham investidores privados dentro do processo. Porque é lógico, né, uma pessoa que consegue ter um investidor privado para o seu projeto, facilita, né, alguém está chancelando esse modelo de negócio como algo com capacidade de concretização. Então, eu acho que a gente começou a criar esses modelos, acho que a FINEP Startup deu uma chama para facilitar essa discussão, e agora a gente está começando a discutir os próximos passos para viabilizar essa interface cada vez maior, iniciativa pública e iniciativa privada. É difícil, porque são dois universos, né? É aquela coisa, a iniciativa privada é uma agenda no sentido de que tudo se pode fazer a não ser o que a lei nega, né? Enquanto a iniciativa pública é o inverso, ou seja, você só pode fazer aquilo que a lei fala para fazer, você não pode fugir. Então, quer dizer, são dois universos distintos, então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, mas eu acho que vai ter que ter esse diálogo e vai ter que ser feito, e no caso da FINEP Startup, eu acho que foi um bom passo para a experiência da empresa. Também temos o pensamento positivo de ter o apoio privado, tá? A gente atua para desenvolver o setor, porque talvez o setor tenha falha de mercado, não tem tanto incentivo privado. E o nosso apoio é exatamente para que o setor consiga tocar. Então, a gente precisa desenvolver o setor para que ele consiga se regular automaticamente depois, tá? Então, a gente entende a iniciativa privada, o apoio privado, muito importante, até influencia a nossa forma de pensar as empresas, já que alguma empresa privada pegou uma parte da empresa, tá, e está comprando esse risco, a gente acha que é uma ótima coisa quando a gente vai avaliar a empresa e ver e seguir junto com o financiamento. Então, a gente pensa que é necessário, Stiga, realmente ter um produto que tenha um apoio privado e público, tá? Há uma certa complexidade no fato, porque o público é muito cheio de normas, regulamentos, auditorias, e isso acaba engessando um pouco, mas que é necessário e a gente tem que seguir para ver como desenhar isso, que seja com apoio e privado e o público colocando igual, é necessário, tá? Mas a gente pensa em desenhar esse produto. Hoje a gente não tem nada nesse ponto, até por valores são pequenos, como você está falando, né? Um investimento anjo, como você citou, de 300 mil, 200 mil, tá? E a engrenagem, a burocracia para estar rodando isso, valores assim. Então, teria que ser uma coisa mais automatizada, tá? Uma coisa mais fácil de se gerir, tá? E aí teria que ter um regulamento para isso, mas a gente entende que é necessário e é para agora, não pode esperar muito, não. Bom, assim, eu também acho que é muito importante o investimento privado, assim como no caso da FINEP, a gente também no nosso edital,
Nós incentivamos o investimento privado. Isso, se há investimento privado no jogo, no projeto, isso conta para a classificação da empresa para ir para a próxima fase de seleção. Mas é isso. Assim, acho que a meta de todo mundo aqui, na verdade, é que o investimento privado ele ganhe proeminência, né? Que o setor possa caminhar sozinho, possa ser independente, sem depender tanto do Estado, sem depender do financiamento público. E, para caminhar nessa direção, a gente vai ter que, não pode ficar só no investimento em projetos de produção, a gente tem que fomentar todas as áreas do setor, os agentes econômicos que fazem parte disso, da produção até a comercialização, passando por publishers, enfim. Mas é uma coisa que a gente está estudando ainda. Bom, a pergunta, acho que dessa vez eu me dirijo aos colegas aqui da mesa. É um assunto que o Ministério já teve contato, foi uma sugestão, era estruturar uma espécie de fundo garantidor, fundo avalista, né? Então, eu não, se for uma ideia que de fato vá melhorar o ambiente de funding, a gente pode colaborar nesse sentido, né? Não sei exatamente se teria um formato de lei, de como seria constituído esse fundo, mas se for algo que é necessário a estruturar o fluxo de recursos, pode ser uma ideia a ser trabalhada. Legal. Perguntas, eu não sei se você tem aquele tabletzinho com as perguntas, se alguém mandou, só para... Tá aí? Tá. Só para... Enquanto isso, a gente perguntar sobre processos de aceleração. Sei que é um assunto que a gente vem conversando muito. Queria entender como que vocês veem isso. Eu sei que está tendo conversas, né? Mas entender o que vocês pensam. Imagino que possa ser isso pode ser útil para as empresas mais iniciais, tentando sempre ver o que ajuda mais esse pessoal que ainda está começando, né? Inclusive, a gente amadureceu, acho que o grande ganho assim dentro que eu vejo, né, que a Abra Games fez, um espaço muito importante, foi a formulação do grupo de trabalho de games, né? Eu acho que esse foi um passo importante que juntou agências públicas de vários grupos, vários ministérios, e montou uma agenda que começou a ocorrer, né? Dali derivou editais, Dancine, derivou editais FINEP, BNDES, já atuando há muito tempo. Então, o que eu considero que é importante da aceleração, vendo os casos, né, como o próprio Stigarriba colocou, há casos canadenses, Coreia do Sul, de outros países, mas o importante que a gente tem que considerar é que tem a realidade brasileira. E a realidade brasileira é que esse ecossistema de games não está estruturado. Então, a gente precisa pensar numa aceleração, num viés mais estruturante da indústria. E essa aceleração vai ter que estar vinculada com outros modelos que permitam com que a aceleração não vá ser afetada depois. Porque não faz sentido acelerar uma empresa, dar condição para ela sair ali daquele vale da morte, mas daqui a pouco saiu do vale da morte, ela só se suicida, entendeu? Esse que é o problema. Acho que a questão ela precisa ter condições para que a empresa se estruture e se desenvolva. E aí entra a discussão de capacitação. Eu acho que a gente tem que ter um espaço que, além de acelerar, ele precisa capacitar ao mesmo tempo, para a gente ter uma robustez na indústria, né? Dando sequência até essa fala do Marcos, o ponto é exatamente esse, que quando a gente vê que tem várias aceleradoras que estão pegando as empresas brasileiras, a gente fica muito feliz, que a gente vê que tem a capacidade aqui. Por outro lado, a gente fica triste também, porque ele vai pegar uma parte do percentual da empresa e vai levar para o exterior, né? Então, porque a gente não faz aqui no Brasil também esse ponto. Agora, a gente tem o problema da capacitação, que a gente não tem esse know-how que tem lá no Silicon Valley, know-how que a gente vê na Malásia, no sul da Ásia. A gente precisa desse expert, né? De pessoas que têm esse conhecimento para poder fazer não a gestão da companhia, da empresa, a gente tem como orientar, mas a gestão técnica, vocês veem até o principal, o contato, né, o networking que faz com publishers, né, a gente tem que mensurar e avaliar como a gente vai fazer isso. Esse é o ponto-chave, tá? Porque é um trabalho que a gente tem que fazer. Posso ler aqui? Tem umas perguntas bem pertinentes que o público mandou pelo aplicativo do Big Festival. Eu vou ler uma aqui. É possível iniciar uma empresa sozinho e conseguir financiamento para contratar uma equipe? Ou é melhor ter uma equipe pronta antes de apresentar a proposta?
Bom, no caso da Ancine, no FSA, você tem que ter uma empresa pronta já para você apresentar o projeto. Tá? A gente só aceita projetos de empresas, na verdade. Você não vai conseguir montar uma empresa enquanto faz o projeto e colocar isso. Tem que ter um certo grau de maturidade já, tá? Inicial, pelo menos. Assim, a questão da aceleração, eu acho que muito importante, inclusive, porque justamente por conta da questão da capacitação, que é uma das coisas que a gente viu, que é uma coisa muito séria, tem que ser resolvida nessa indústria. Mas, assim, a Ancine também não é o foco, não é o nosso foco, por enquanto. Né? Alguém mais quer falar? Não? Pode falar, fica à vontade. Não, porque só a questão da pergunta ficou um pouco genérica, né? Mas aproveitar para falar mais um pouco. Pelo que você está falando da empresa, claro, precisa ter empresa. Eu não sei, lá no edital do cinema tem lá dizendo que estágio tem que estar o projeto, que ele fala de contratação das equipes. Né? Ele quer saber se ele precisa ter uma equipe Isso pronta. Precisava ter, entendeu? Eu acho que é mais esse ponto que é. Ele tem que ter o chefe de programação, ele já tem que ter o gerente de projeto, ele tem que ter o game designer já apresentar, porque isso é avaliado para a gente. Tá? Ele não pode estar numa fase tão inicial ainda, pedir o dinheiro para poder começar a desenvolver. Não é assim que funciona. No caso da FINEP Startup, é o mesmo modelo. Para o modelo de negócio ser viável, a gente considera um dos itens primordiais a equipe. Então, ela tem que ser uma equipe constituída, pensando na indústria de games, de pelo menos ali umas 5, 6 pessoas, para ser viável. Entendi. Qual é o retorno esperado das empresas após a execução dos projetos? São perguntas bem difíceis aqui, né? No caso da FINEP Startup, tá, o que acontece é o quê? A gente faz o processo de opção de compra, ou seja, a gente entra com o capital e, no momento que a gente faz a venda da nossa parte da empresa, a gente gera o percentual de ação da empresa, o valuation, né, que o pessoal considera. Então, é isso, a gente participa, entra com uma participação, mas não é definido ainda o percentual da empresa, e isso só vai ser definido no momento da venda da empresa para outro capital, de outro fundo de investimento. Tá? No caso da FINEP, é assim. Bom, no caso do FSA, no edital que está aí, acabou de ter a seleção, eu não terminei as contratações dos projetos, mas é um dinheiro caro, na verdade. Tá? Assim, até a recuperação integral do investimento do FSA, se o FSA, por exemplo, investe 100%, ele paga 100% daquele projeto, até que isso dê retorno total, os 100% daquilo que a gente investiu, a alíquota de retorno é de 80%. Tá? Depois desse investimento, depois dessa recuperação integral, aí ela baixa, vai lá para 40%. Lá no caso do BNDES, né, é uma linha de financiamento, é uma linha de crédito. Tá? Então, não espero, não tem um percentual do projeto, mas o que eu vou pedir sempre é uma projeção financeira de vocês, quanto vocês esperam ter de retorno, para a gente ver a capacidade de pagamento e até o valor de financiamento que é possível pegar. Tá? Então, feito um cálculo reverso, para ver qual o valor do financiamento, se é possível pegar o financiamento e se dá para pagar a amortização mais os juros ao longo do prazo. Vocês abordaram sobre a importância em fomentar a capacitação em negócios do mercado de game. Como vocês acreditam que isso possa ser promovido? Boa pergunta. Tá? Eu acho que depende muito das empresas estarem investindo nelas mesmo. Tá? Quando a gente fala quando eu falei aqui da necessidade de ter mais conhecimento de gestão financeiro, tá? Porque a gente, quando está fazendo uma linha que vai dar um financiamento, eu vou avaliar o risco da empresa. Quando eu olho uma contabilidade, que eu olho patrimônio líquido, e no patrimônio líquido capital social, que é quanto o dono da empresa colocou, tem só R$1.000, aí você fica assim, poxa, se ele não está querendo correr o risco, imagina eu que nem conheço tanto a empresa. Tá? Então, tem alguns números que passam uma imagem, tá, para a instituição financeira, que é importante que vocês saibam, como o capital social, como a quantidade de ativos que vocês têm na empresa. É muito importante que vocês tenham esse conhecimento contábil, mas aí, hoje, como vai ser a capacitação, acho que um conhecimento básico de contabilidade, conhecimento básico jurídico é importante, conhecimento básico financeiro é importante. Tá? E isso aí, vocês devem ter profissionais na empresa de vocês, contadores, isso, ou então pessoas estudar esses pontos, eu acho muito importante. Eu
Eu acho que a questão de capacitação de negócio, com certeza, aí tem essa parte financeira, jurídica, que é importante. E eu acresço ainda duas coisas. Eu acho que tem que ter um grupo que capacite, pense em capacitação de negócio como gestão de projetos. Tá? Isso é importantíssimo, porque você fazendo uma gestão bem organizada dos projetos, você consegue reduzir custos para que esse projeto consiga ser desenvolvido. E, além de tudo, outro ponto importante também é o marketing, né? Isso aí sabe, você tem que exibir esse seu produto, você tem que fazer com que esse produto, para ele ter capacidade de venda, você tem que mostrar ele. E isso tem sido avaliado, a gente tem visto isso, de que é 30%, 40% às vezes do custo do jogo, o marketing dele. Então, você tem que saber também os canais de venda. Então, isso que seria mais ou menos o que a gente imagina de capacitação de negócio, né? A parte de finança, jurídica, marketing e gestão de projetos. Tá? Vou ser breve. O Ministério da Cultura, na edição do Big Festival do ano passado, a gente capturou várias palestras e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul transformou elas num curso EAD. Então, é uma forma do conteúdo que foi ministrado seguir disponível, né? Então, acho que fuçando um pouco EAD, Federal do Rio Grande do Sul, chega até esse conteúdo que foi gravado. O pessoal aqui queria falar um pouquinho mais de linhas de crédito, BNDES 10, outras. O pessoal quer saber de projetos, projetos de capacitação, incentivos fiscais, se vocês puderem esclarecer um pouco mais. Acho que essa é direto para mim, né? Não, então tá, vou falar. A gente tem uma linha de crédito do BNDES presente hoje, tá? Que ela tem um limite mínimo de financiamento de 10 milhões. Por outro lado, a gente está desenhando outros novos produtos para abaixo de 10 milhões, que a gente tenta colocar em vigor até o final do ano. Tá? A gente vai tentar fazer uma fase piloto até o final desse ano. E a expectativa é que a gente já consiga algumas empresas de games para isso. O que a gente está tentando, conversando com as empresas, e fiquem à vontade de conversar com a gente está precisando de dados da empresa, dados financeiros das empresas, tá? Até porque a gente está pensando em algo mais automatizável, diferente do que é hoje lá, para ganhar agilidade, até para os próprios clientes, tá? E também a gente pensa num lado de flexibilização de garantias, que é muito importante para o setor, principalmente vocês que estão começando. Então, eu peço a ajuda de vocês, inclusive quem quiser nos procurar e prestar contato, passar demonstrações financeiras. Espero que vocês já tenham contabilidade, contador na empresa de vocês, para que a gente possa conseguir botar para frente esse teste. Tem aqui a última pergunta por conta do tempo. Sobre a formação de mão de obra, vocês apoiam causas e iniciativas sociais no sentido, por exemplo, de fundo perdido? Existem caminhos para a criação de instituições de ensino que possam promover cursos sem custo para os alunos? Tem gente de baixa renda que nem Bolsa Integral do ProUni consegue por não tirar boas notas no Enem. Essas pessoas merecem não ter acesso a uma formação de qualidade na área de jogos? Pergunta bem importante. Eu entendo que, assim, é uma coisa que a gente vem discutindo isso nos GTs, no BNDES, o que a gente precisa é como organizar um modelo para que isso ocorra. Mas eu acredito que a gente tem que pensar em treinamento por EAD, sabe? Ver opções de ação no sentido de capacitar uma mão de obra que, às vezes, é aquela coisa, às vezes tem um talento perdido aí no país que, se a gente conseguisse chegar de forma, né, remota a essa pessoa poderia estar contribuindo dentro da indústria de games. Eu acho que a gente precisa ter clara a ideia de que tem que ter um momento para a gente poder disponibilizar isso e as pessoas possam treinar em casa, ter esse modelo e vir a agregar a indústria de games, com certeza. O pessoal perguntou aqui também de clusters locais e comunidades locais, né? Como é que seria para incentivar esse tipo de comunidade? Eu acho que Porto Alegre já tem um arranjo produtivo local, São Paulo está fechando isso também. Tem que aproveitar, isso é importante, então acho que os outros municípios têm que pensar também essa capacidade de montar esses arranjos produtivos locais, que isso facilita também a possibilidade da própria FINEP atuar com esses arranjos produtivos. E a questão de, além desses conglomerados, precisam, eu acredito, de futuramente condensar em espaços físicos. A gente vai ter que ter alguns espaços que permitam com que essas pessoas se encontrem e desses talentos surjam startups e surjam projetos e modelos de negócio para a indústria de games. Tá bom, nosso tempo está acabando, então. Queria agradecer a presença de todos aqui. Obrigado. Palmas para eles.
Lembrando que eles vão estar aqui no Big Festival. Quem quiser pode conversar rapidamente com eles aqui. Quem não conseguiu mandar pergunta, fiquem à vontade. Agradeço a participação, agradeço a presença de todos. Daqui a pouco a gente vai ter mais um painel. Obrigado.